Um grande abraço para você que tá aqui na Gol. O assunto é a Série D do Campeonato Brasileiro versão 2024. Vai deixando o seu like, se inscreva aí no nosso canal. Vamos buscar essa meta de 100 likes no vídeo de hoje. Falando de Série D, começando pelo Grupo 1, 10ª rodada encerrada. Manauara e Manaus empataram por 0-0 no confronto Manauara, no confronto local lá no estádio Colina. Melhor para o Manauara, que empatou em 0-0, apesar do empate. Por que digo melhor? Porque o Manauara é o primeiro time a se garantir, a se classificar para os mata-matas da 4ª divisão, muito de forma antecipada, 4 rodadas antes do fim, empatando em 0-0. O São Raimundo venceu o Maitá por 1-0, jogo de duas equipes que estão muito para trás, na tabela de classificação desse grupo. O Trem venceu o Rio Branco por 2-1 no Florestão e no final do domingo, já na noite, o Porto Velho enfiou 6-1 no Princesa dos Solimões. Porto Velho claramente encaminhando a sua classificação nesse grupo 1. Vamos lá, classificação aponta o Manauara com 26 pontos, já classificado, destacado na tela, 26 pontos. Ele tem 11 pontos de vantagem para o Trem, faltam 4 rodadas, até poderia ser alcançado, mas Manaus e Trem se enfrentam, tem confronto direto do Princesa dos Solimões, então não é possível o Manauara ser ultrapassado por 4 times dos que estão abaixo. Segundo lugar, o Porto Velho tem 21, Princesa dos Solimões 15, Manaus 15, Trem 15, muito equilíbrio por aí entre os dois times do Amazonas e também o time do Amapá, diferença entre eles no saldo de gols. O Rio Branco tem 11, ficou bem para trás, e os dois lanternas desse grupo A, o São Raimundo com 7 pontos e o Maitá aparecendo com 0 ponto ganho até aqui, perdeu todos os 10 jogos que fez. Pelo grupo 2, o Águia de Marabá venceu pela primeira vez no Zinho Oliveira, bateu o Motoclube por 2-0 e agora vai tentar meter uma sequência extraordinária de vitórias para tentar ter chance de classificação nesse grupo 2. No domingo, o River enfiou 3-0 para cima do Tocantinópolis, vitória fundamental com mais um gol do artilheiro Felipe Pará. Na quarta-feira, a rodada vai ser completada com Fluminense e Altos, o confronto local do Piauí, no Lindolfo Monteiro e Teresina, Flu e Altos. E ainda Maranhão contra Cametá, o jogo vai ser no Inhozinho Santos na quinta-feira às 7h30 da noite. Essa rodada do grupo 2 foi dividida ao meio, metade no meio de semana e metade no fim de semana, que já foi realizada com a vitória do Águia, a vitória do River, e aí Flu e Altos na quarta, Maranhão e Cametá se enfrentando na quinta-feira. Classificação, o Altos liderando com 15 pontos, saldo 5, Tocantinópolis 15 pontos, saldo menos 2, Maranhão está em terceiro com 14, o River tem 14 também, assim como o Motoclube. O Maranhão tem saldo 5, o River tem saldo 4, o Motoclube tem saldo menos 1, saindo aí depois de um tempão da zona de classificação. O Motoclube vai precisar buscar resultados melhores nas próximas rodadas, perdeu para o Águia de Marabá. O Cametá tem 11, ainda joga na rodada, o Fluminense tem 10, também joga na rodada, é um grupo muito equilibrado, o mais equilibrado dessa Série D sem dúvida, e o Águia de Marabá agora tem 8, vai tentar um milagre na reta final. Grupo 3, tivemos um jogo na quinta-feira, 13 Atlético Cearense empatando por 1-1, resultado fundamental, o 13 está praticamente classificado, o Atlético Cearense completou aí 5 jogos sem derrota, e em pleno amigão, um jogo duro lá em Campina Grande, o Atlético Cearense segurando esse resultado. Complemento da rodada na quarta-feira, Santa Cruz contra Potiguar, tem Iguatu e Maracanã no Morenão na quinta, também na quinta, Arena das Dunas, América de Natal e Souza. Se Santa Cruz e América de Natal tropeçarem, com um empate que seja, o 13 vai estar matematicamente classificado, tem 24 pontos na tabela, liderando absoluto, abrindo 12 de vantagem. Segundo, o Atlético Cearense tem 16, terceiro, o Iguatu tá com 15, América de Natal 13, Santa Cruz tem 12, Souza 11, o Maracanã tá com 8 pontos e o Potiguar, uma das piores campanhas da temporada, é a terceira pior campanha de toda a Série D, tem 4 pontos conquistados. A gente vai pular agora para o grupo 4, vai ter toda a sua 10ª rodada no meio de semana. Quarta-feira tem Jacuipense e CSE, Asa contra Juazeirense, Retrô contra Petrolina na Arena de Pernambuco, a quarta-feira às 8 da noite, e tem também na quarta, no Batistão, Sergipe contra Itabaiana, o confronto sergipano da rodada. A classificação é a mesma da semana passada, Itabaiana com 20, Retrô, Jacuipense 14, CSE tem 12, Juazeirense 12, Asa 12, Petrolina tá com 9 pontos e o Sergipe aparecendo com 5 pontos na tabela de classificação até aqui, é a mesma classificação da semana passada. A gente passa agora para o grupo 5,
que teve a 10ª rodada disputada. O Anápolis venceu o Iporá por 2-0 no Ferreirão, mais uma vitória do Anápolis, a segunda seguida. O Iporá vendo uma sequência péssima aí, caindo na tabela. União Rondonópolis e Brasiliense empataram por 1-1. Brasiliense só perdeu um jogo no campeonato até aqui, e o Brasiliense é o segundo classificado. Falamos do Manauara um pouquinho mais cedo no vídeo, e agora o Brasiliense é outro time que já está garantido na fase de mata-matas e garantiu essa classificação graças ao resultado do domingo. Real Brasília e Misto empataram por 2-2 no Defelém Brasília. Esse resultado garantiu matematicamente o Brasiliense classificado na próxima fase. E no final da noite de domingo aí, o Crack goleou o Capital por 4-1, resultado fundamental para o time de Catalão, que agora se vê muito melhor posicionado na tabela de classificação desse que é o grupo 5, envolvendo equipes do Centro-Oeste brasileiro. Tá aí, a gente já tá vendo a liderança do Brasiliense com 23 pontos e já classificado. Brasiliense garantido nos mata-matas, uma brilhante campanha, diferente do ano passado, né, que o Brasiliense nem foi tão bem assim. O Anápolis tem 20, o Crack tá com 17, o Misto 14 pontos, fechando o G4. União Rondonópolis tem 12, Iporá tem 11, Capital tem 7, Real Brasília tem 3, conseguiu seu terceiro empate e ainda não venceu no campeonato. O Brasiliense está garantido, está matematicamente garantido nos mata-matas, porque apesar do União Rondonópolis estar aí a 11 pontos atrás, em tese poderia pegar 4 rodadas do fim, só que tem Misto e União Rondonópolis, ou seja, o Brasiliense pode ser ultrapassado pelo Anápolis, pode ser ultrapassado pelo Crack e pode ser ultrapassado por Misto ou União Rondonópolis, não pelos dois, porque eles se enfrentam e aí não teria como os dois marcarem mais de 10 pontos, né? Já que eles se enfrentam, por isso o Brasiliense classificado. Grupo 6, o Nova Iguaçu bateu o Itabuna no Jânio Moraes, derrubando um dos invictos aí da série D. O Itabuna estava sem perder, ficou 9 jogos aí de invencibilidade, e o Nova Iguaçu derrubando isso e de quebra ultrapassou o time baiano na tabela de classificação. O Nova Iguaçu é o novo líder do grupo 6. No Ipatingão, o Serra enfiou 4-0 no Ipatinga, resultado muito importante para consolidar sua situação no grupo, e a Portuguesa enfiou 3-0 no Audax no Luso Brasileiro, com 2 gols do Hernani Brocador, e teve gol também do Marcelo Toscano. Na terça-feira, no Joaquim Souza, tem Real Noroeste e Democrata de Sete Lagoas, jogo fundamental. Quem ganhar vai continuar vivo, quem perder fica bem para trás. Liderança do Nova Iguaçu com 19 pontos, tem saldo 8, um a mais do que o Itabuna, que parou nos 19 com a derrota para o time da Baixada Fluminense, também está com 19. Terceiro lugar, a Portuguesa, 18 pontos. A Portuguesa é uma das invictas do campeonato, junto com o Manauara e com o 13. É porque a Portuguesa tem muitos empates, né? Por isso que a pontuação não é tão grande quanto do Manauara e do 13. Ela tem 18 pontos porque conseguiu 4 vitórias e 6 empates no campeonato até aqui, mas é uma das invictas com 18 pontos, terceira colocada e bem posicionada nesse grupo. O Serra tem 14 pontos e fecha o G4. Real Noroeste, Democrata, 10 pontos, se enfrentam na terça-feira. Quem vencer vai continuar bem próximo ali do grupo dos 4 melhores, e quem perder começa a ficar um pouquinho para trás, então o jogo é bem importante. Aí na sequência, Ipatinga e Audax. Grupo 7, rodada tá encerrada, o Santo André venceu a Inter de Limeira por 1-0, resultado fundamental pro Ramalhão, que fica no G4. O São José empatou com o Água Santa em 0-0. O time de Diadema sai do grupo dos 4 melhores. O Maringá venceu o Pouso Alegre e é o nosso terceiro classificado para os mata-matas, classificado matematicamente graças à sua vitória fora de casa contra o time mineiro. O Costa Rica meteu 3-0 para cima da Patrocinense, vitória bem importante para voltar para o G4. Maringá, mais um classificado matematicamente, 23 pontos ganhos. Segunda, a Inter de Limeira tem 20, está muito bem posicionada para classificar também. Terceiro, Costa Rica tem 14, quarto, Santo André 14, diferença aí no número de vitórias, né? O Costa Rica tem 4, o Santo André tem 3. Água Santa, quinto lugar, com 13. Sexto, Pouso Alegre, fica bem pra trás com 9, assim como São José com 9, com seus variados empates, né? E o Patrocinense tem 5 pontos. E aí, fechando o grupo 8 também, rodada completa, rodada de número 10. Esse é o grupo das equipes do Rio Grande do Sul, né? Que ficaram aí praticamente o mês de maio inteiro sem atuar pela Série D, e aos poucos esses jogos que ficaram pra trás vão sendo repostos, mas ainda tem um desequilíbrio bem grande. Nesse fim de semana, o Novo Hamburgo perdeu sua invencibilidade no campeonato, o Cianorte venceu por 1-0 no Estádio do Vale, a Avenida bateu o Brasil de Pelotas no Estádio dos Eucaliptos, 2-0 no confronto gaúcho da rodada, resultado bem importante para a Avenida, que voltou ao G4. A Avenida é uma das equipes que menos tem jogos no campeonato. Cascavel venceu o Concórdia por 1-0 e o Barra bateu o Hercílio Luz pelo placar de 1-0. A gente tá vendo aí detalhes aí da classificação geral, mas antes a gente vai para a classificação do grupo 8. O
Concórdia tem 14 pontos, o Cianorte tem 12. Concórdia tem 10 jogos, o Cianorte tem 7 jogos, então atenção para a campanha do Cianorte, que é muito boa. O Hercílio Luz tem 12 com 10 jogos, o Avenida tem 11 pontos com 7 jogos também, destaque aí para o Avenida e para o Cianorte. Quinto lugar o Barra com 11 pontos, mas já tem 10 jogos, o Novo Hamburgo 10 pontos, apenas 7 jogos, o Cascavel tem 10 pontos com 10 jogos já, e o Brasil de Pelotas é a lanterna do grupo com 8 pontos, mas tem apenas 7 jogos, então tem muito desequilíbrio ainda dentro dessa chave. A gente vai ter que esperar as próximas semanas para ter uma análise um pouquinho melhor desse grupo 8, quem de fato vai chegar para classificar para o mata-mata ou não. Tá muito imprevisível nesse momento, até pela diferença de partidas disputadas por cada uma das representantes aí desse que é o grupo 8, que tem equipes do futebol do sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Bora então para a classificação geral, analisando do primeiro ao 64º, são 64 times. Todos os grupos, todos os 8 grupos dessa Série D. Lembrando que essa classificação final, no momento ela não tem muito impacto para classificar para o mata-mata, mas ela vai ter impacto lá na frente, na hora que a gente tiver no mata-mata em si, sobretudo nas quartas de final, porque é ela que vai definir confrontos, chaveamento, quem joga em casa, quem joga fora, no primeiro jogo ou no segundo, enfim, muita coisa vai ser definida a partir dessa classificação geral, que tem a liderança do Manauara com 26 pontos. O 13 tem 24 pontos, é o segundo colocado. A terceira melhor campanha do Brasiliense com 23, depois o Maringá tem 23 também, com 21 o Porto Velho, 20 pontos para Itabaiana, Inter de Limeira e Anápolis. Nono lugar para o Nova Iguaçu, que tem 19 pontos, e aí vem uma sequência aí do grupo 6, né? O grupo lá das equipes que tem do Rio de Janeiro. O Itabuna, Portuguesa, que tem 18 pontos, está invicta no campeonato. Com 17 pontos o Craque, 16 para o Atlético Cearense. Com 15 pontos, o Altos, Princesa dos Solimões, Iguatu, Manaus, Trem, Tocantinópolis também tem 15 pontos. E aí mais uma sequência de equipes com 14, o Maranhão, o River, o Concórdia, o Retrô, a Jacuipense, o Costa Rica, o Serra, o Misto tem 14 também, assim como o Santo André, o Motoclube. Aí com 13 o América de Natal e o Água Santa, 12 pontos para o Santa Cruz, o Cianorte, o CSE, Juazeirense, Asa e Hercílio Luz. Também União Rondonópolis, 11 pontos para o Avenida, Cametá, Souza, Iporá, Rio Branco e Barra, 10 pontos. Novo Hamburgo, Real Noroeste, Fluminense, Democrata de Sete Lagoas e Cascavel. 9 pontos para Pouso Alegre, Petrolina e São José. Aí a gente já tá nas piores equipes do campeonato até aqui. Brasil de Pelotas tem 8 pontos, Maracanã também 8, Águia de Marabá 8, com 7 o São Raimundo, Capital Ipatinga, 5 pontos para Sergipe, Audax, Patrocinense. E aí os 3 piores da Série D nessa temporada, o Potiguar com 4 pontos, o Real Brasília tem 3 pontos, com 7 derrotas e 3 empates, e o Humaitá é o lanterna geral da Série D, perdeu todos os 10 jogos. Vamos aos principais artilheiros da Série D. A Ari, do Atlético Cearense, tem 7 gols, é o maior goleador. Com 6 gols aparecem Paulo Rangel, do Motoclube, Kaique Lemes, do Misto. E fechando a lista, Felipe Pará, do River. Esse foi o resumo da Série D do Campeonato Brasileiro. Você vai deixando o seu like e se inscreva no nosso canal. É isso, turma. Um grande abraço.